Eu estou aqui com o Marcelo Ribeiro. O Marcelo, ele é um dos representantes, né, da comissão que protocolou a denúncia no Ministério Público aqui em Cachoeira de Emas. O Marcelo vai explicar para a gente agora o que é que está acontecendo, o porquê dessa polêmica aqui em Cachoeira por conta da empresa Aratu. Marcelo, fique à vontade para contar para a gente o que é que está acontecendo aqui. Boa tarde, Teia. Então, de forma bem objetiva, nós, né, dessa comissão, que formada aqui por moradores de Cachoeira de Emas, o formato atual desse projeto de PCH, que está sendo pleiteado, ele não atende os interesses do município e vai gerar um impacto ambiental, talvez com repercussões irreversíveis, né, para o ecossistema e para todo mundo que mora aqui, entende a importância desse espaço. Uma das questões que a gente questiona e avalia de forma crítica, né, observando a questão técnica de afetar o meio ambiente, existe a projeção dentro do projeto da empresa de instalação das turbinas nessa localidade atrás do prédio do Ecomuseu, né? Então, vai ser utilizado aqui explosivos, que é uma região que tem muitas rochas, né? Então, uma coisa que a gente questiona e é muito preocupante, a questão dos explosivos que vai afetar os peixes, né? A gente sabe que essa localidade, esse ponto do Rio Mogi, é uma área importante para Piracema, né? Uma área de reprodução importante para todo o ecossistema do Rio Mogi. Então, por exemplo, o uso de explosivos, ele está previsto, porém as consequências dele nos documentos apresentados pela empresa CETESB não fazem menção dessa consequência aos peixes, entendeu? Porque existe uma parte técnica que a gente, alguns especialistas conversaram com a gente tentou colocar num documento também, embasando essa parte, da questão da vibração, né? Por exemplo, as turbinas geram um rebojo, que tem uma consequência porque o peixe que está nessa região, que vai fazer a chamada subida da Piracema, ele vai procurar um fluxo de água, né? Então, esse rebojo aqui vai influenciar nesse trajeto? Vai ter um impacto nesse sentido? A gente identificou que nos documentos apresentados pela empresa não fazem essa devida abordagem. Então, não está explícito de forma objetiva para a gente saber realmente esse impacto, né? Então, existe todo um contexto em cima dessa área de intervenção no leito do rio, que a gente entende que vai ser prejudicial. Tem a questão também toda essa área aqui, em torno de 5.700 metros quadrados de vegetação, aqui atrás, logo atrás do Ecomuseu, que está sendo solicitada também a supressão, ou seja, a devastação, o corte dessa vegetação, né? Ou seja, toda essa área verde que a gente está vendo aqui, ela deixará de existir. Daqui mais 110 metros para frente. Aproximadamente numa linha reta de 110 metros, mas todo um contorno aqui, uma área no total de 5.700 metros quadrados de vegetação ciliar, né? Que é uma vegetação importante. E daqui a pouco a gente vai mostrar lá também uma coisa super importante que não foi mencionada, deixar claro que isso que não foi mencionada nos documentos que a empresa apresentou à CETESB sobre as nascentes que existem nessa localidade, que elas têm uma influência em todo esse ecossistema. Então eles não mencionaram nem a existência dessas nascentes, né? E vão suprimir toda essa área, inclusive, né, vão afetar essas nascentes, né? Que é uma coisa que a gente bateu muito nessa tecla, e os representantes da empresa chegaram em encontros que houveram dentro das audiências públicas, e até um que fizeram aqui na Cachoeira de Emas, eles alegaram que não é nascente, né? Mas para você alegar que não é nascente, você tem que documentar e de forma técnica demonstrar isso, né? Coisa que eles não fizeram, né? E no documento que a gente tentou elaborar, a comissão, a gente tentou mostrar que tecnicamente pode ser classificada como nascente, sim. Inclusive nós vamos lá fazer esse registro de imagem para ficar, né? Ficar claro, né? Questão assim, imediata, né? Se a gente deixa de ter essa mata verde, né, as margens do Rio Mogi Guaçu, que é um cartão de visitas, isso também afetaria os pescadores, né, da pesca amadora e os banhistas. Como é que a comunidade de Cachoeira de Emas está lidando com isso? A gente entende que esse empreendimento, realmente ele vai gerar diversos tipos de impacto, não só o ambiental, como a gente está fazendo inicialmente essa abordagem, mas tem a questão turística, né? Do outro lado, paisagística, né? Quem vem aqui visitar Cachoeira de Emas quer ver o natural aqui, né? Quer ver um espaço natural que vai ser afetado. Mas tem essa questão também, por exemplo, aqui é uma área de pesca de subsistência. Tem pessoas que vêm aqui
fazer pesca para comer mesmo, né? Pesca esportiva, pesca amadora, né? Então, dentro do projeto deles, mediante essa extensão que vai ser construída no leito do rio, também é previsto um paredão de 50 metros aqui, sem contar a chamada zona de segurança, né? Por se tratar de uma usina hidrelétrica, existe uma zona de segurança num perímetro do qual as pessoas não podem se aproximar. Ela é uma coisa padronizada e vai afetar toda essa região, porque aqui tem os pescadores, tem os barqueiros, né? Eles fazem o passeio de pesca aqui. Essa área é bem próxima aqui da prainha, que é a área de banhistas, né? Que comumente os banhistas vêm aqui utilizar essa área para lazer. Provavelmente essa área de segurança vai afetar o acesso dos banhistas. Então tem todo um contexto que não está sendo devidamente abordado. Então as pessoas, infelizmente, não estão sabendo as reais consequências, né, desse empreendimento nos modos que está hoje. Então o que a gente não concorda é com isso. O fato de ter essa intervenção no leito do rio e a supressão dessa vegetação, que é importante para a fauna local, a própria empresa registrou nos documentos da CETESB que existem mais de 150 espécies, por exemplo, só de pássaros que habitam essa região, né? Fora a questão dos animais, de toda a importância, porque aqui é um corredor ecológico, né? Também eles alegam, assim, né, uma questão burocrática. Vamos pensar do ponto de vista prático e do ponto de vista burocrático. Do ponto de vista burocrático, a empresa está solicitando a supressão porque, mediante a lei fala que se for fazer uma obra de utilidade pública, que seria a da hidrelétrica, eles fazendo a supressão de uma área que eles estão solicitando, eles teriam que fazer o replantio, né, a compensação ambiental dessa área que eles estão solicitando o corte, né? Onde vai ser feito, onde está sendo programado para ser feito essa compensação ambiental dessa área? É numa área do SEPTA, mais de 3 km de distância. Então, tecnicamente, eles alegam, né? Não, a gente vai cortar, mas a gente está fazendo a compensação. Mas do ponto de vista prático, a gente sabe que, né, o animal que reside aqui, o pássaro, que tem, né, o habitat dele aqui, ele não vai automaticamente saber que a casa dele agora vai ficar 3 km daqui de distância, né? Então, assim, a empresa tinha a liberdade de fazer a compensação em qualquer que seja a área, mas eles escolheram fazer lá no SEPTA, uma área mais de 3 km longe da beira do rio, do leito do rio, né? Alegando que é o mesmo bioma. É lógico que é o mesmo bioma. Aqui é cerrado. Metade do Brasil é o mesmo bioma daqui, né? Eles colocam as informações, mas a gente tem que analisar de forma crítica, né? A relação custo-benefício. Quanto vai custar para a comunidade de Cachoeira de Emas e para a cidade, para o município de Pirassununga abrir mão desse patrimônio ecológico? E quanto vai ganhar? Fala um pouquinho para a gente agora em termos práticos e de números. Quanto que vai ser gerado de energia elétrica com a efetivação da Aratu aqui? Bom, deixando claro que os próprios representantes da empresa, né, eles, nas audiências públicas, nos encontros, eles deixam claro que o que eles estão se propondo aqui é produzir energia. Então, não estão se propondo a trazer emprego, não estão se propondo a tratar o turismo. O negócio deles é produzir energia, isso ficou claro. Essas informações são passíveis de comprovação, que são informações que a própria empresa divulgou, e nos documentos da CETESB, vocês podem confirmar, estão lá. O Operador Nacional de Energia Elétrica, o documento do Ministério de Minas e Energias, prevê para o ano de 2022 uma demanda de mais de 560 milhões de megawatts-hora de energia elétrica por ano. 566 milhões de megawatts-hora, né? Por exemplo, a usina de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil, no ano de 2020, que foi o ano que teve a menor vazão para a geração de energia naquela localidade, chegou a gerar 76 milhões de megawatts hora no ano. E qual que é a previsão que a empresa mesmo colocou nos documentos, isso está oficializado? Qual que é a previsão de geração de energia dessa pequena central hidrelétrica? De apenas 4 megawatts hora ano. Essa energia, deixando bem claro também, os documentos falam isso, vai ser jogada para a rede, ou seja, ela vai ser diluída na rede, não vai abaixar a conta de luz de ninguém daqui, não vai ser um montante que vai ser importante para a instalação de indústrias, não vai fazer diferença, bem dizendo, na questão da energia elétrica, né? Ou seja, a energia não vai ficar em Pirassununga, né? Não vai ficar em Pirassununga. Gasta aqui não vai ser gasta aqui, vai ser jogada direto na rede, né? Qual o custo-benefício? Nós estamos falando da destruição de 5.000 metros de vegetação ciliar, intervenção em nascentes, que existem aqui, que são importantes para o ecomuseu. Estamos falando de intervenção no leito do rio,
numa localidade que é berçário de peixes, importante para todo o ecossistema do Rio Mogi. Então, vai compensar? A gente entende que não, entendeu? Então, os modos atual desse projeto, como está sendo feito, custo-benefício é muito ruim para o município, para a natureza e para o município. Falando nessa questão, a previsão de receita da empresa que eles informaram era de aproximadamente 6,4 milhões de reais por ano. O que está previsto de repasse direto para o município é de em torno de 150 mil reais por ano. Ou seja, dividindo isso por mês, 12.500 reais. Ora, um restaurante aqui de Cachoeira de Emas dá muito mais de aluguel que isso e muito mais de empregos do que uma usina. Então, se o objetivo é gerar empregos, por exemplo, desenvolvimento e receita do município, compensa mais a gente construir um restaurante do que a instalação desse projeto de usina, né? Compensa muito mais investir localmente, né, no impulsionamento e no fomento do turismo e da cultura em Cachoeira de Emas, que é o que precisa para a gente falar que... porque aqui hoje a gente não vê um circuito turístico, né? Sim, não tem. Então, assim, a gente precisa atentar e investir naquilo que já está aqui. Exatamente. Né? Porque se investir aqui, inclusive na infraestrutura, o retorno é muito maior. Sim. Né? A gente também está, infelizmente, lidando com uma guerra de informações, né? Fake news, parece que virou moda, né? As pessoas espalharem informações falsas, né? Tá sendo vendido esse empreendimento como desenvolvimento, como recurso para o município, né? Só que pensa, 12 mil reais por mês, que é previsto, né? Isso é previsto. Algumas pessoas alegaram, mas não vai ter mais... Se não for isso, como é que a gente vai trazer recursos para Cachoeira de Emas? O que está faltando, como quem mora aqui sabe, é interesse político, é vontade dos políticos, né, do poder executivo fazer investimento nessa localidade. E essa usina não vai resolver nenhum desses problemas, ao contrário, vai trazer mais problemas para essa localidade. Além da destruição, né? Então a gente está falando não só da destruição de um processo físico e material, mas também de uma cultura imaterial, né? Porque a partir do momento que essa paisagem é devastada, as histórias também se perdem. Exatamente. A questão do ecomuseu também, né? Está previsto o uso de explosivos aqui nessa parte do leito do rio. Isso pode afetar a estrutura do ecomuseu, né? Eles vão alegar que, mas na lei de 2015, ou existem alguns dispositivos de lei municipal que protegem esse patrimônio, porém, lá em 2015, quando foi aprovado a lei que dá o acesso, o direito de uso real da Aratu para essa área do município, incluindo o prédio do ecomuseu, para essa lei, revogaram uma lei de 87, que é uma lei que fala exclusivamente da proteção do ecomuseu, que foi revogada por essa lei de 2015, uma sessão extraordinária, 24 de dezembro de 2015, exatamente, e sancionada dia 30 de dezembro, às vésperas do ano novo de 2015. Então foi feito todas as pressas. Se não é para fazer escondida, por que foi feita sessão extraordinária? Isso que a gente não queria que acontecesse, e é o que a gente está lutando para que não seja aprovado nenhuma autorização do município para uso dessa área na calada da noite, na surdina, né? Sem antes a gente esgotar todas as possibilidades de discussão, trazer para o espaço público essa questão, porque vai afetar o município, vai afetar o patrimônio natural, imaterial, patrimônio histórico do município. É uma coisa muito séria que a gente está falando aqui, né? Infelizmente, a gente não está conseguindo com que a sociedade civil entre nessa discussão, porque as pessoas precisam entrar, precisam saber o que está acontecendo, né? Porque afinal de contas, Cachoeira de Emas faz parte de um município, né? Exatamente. As pessoas se esquecem que o Rio Mogi é um patrimônio comum, né? É uma área comum a todos nós pirassununguenses. Sim. E o que vai ser feito aqui, a gente não pode esquecer também que vai ter impactos negativos na nossa região. A gente está aqui em busca da nascente. Aqui a gente está vendo, embora com a chuva, né? Pode-se pensar que é a poça d'água, mas Marcelo está aqui afirmando que a gente está no local de uma das nascentes. Existem várias aqui, né, Marcelo? Existem várias aqui. Inclusive essa área está dentro daquele perímetro que eu te falei, de 5.700 metros, que está solicitado a supressão. Então, devastação toda essa área, e as minas não estão catalogadas no projeto,
os documentos que eles apresentaram à CETESB. Certo, então assim, essas nascentes que a gente está vendo aqui, ela no documento oficial da empresa Aratu, elas simplesmente deixam de existir, né? Mas aqui a gente está vendo aqui, ó, mina água do solo, né? Que é o lugar de uma das nascentes. Existem várias, né, Marcelo? Tem várias aqui, nesse local, nessa região de mata aqui.